a mina, o cara que é uma CTO, um CTO, uma arquiteta, enfim, alguma pessoa que tem uma posição de decisão dentro da empresa, ou uma pessoa desenvolvedora que está nessa posição, ela olha para base de para todas aquelas bases de dados dela, ela não vê segregação por domínio, ela vê replicação para cima e para baixo, ela não tem a mínima ideia da ancestralidade daqueles dados para ter uma visão de lineage. Muitas vezes a governança é ausente ou a governança é fraca, Ou não existe. né? Ou não existe de fato, e tem uma pressão executiva naquela empresa para, cara, quero o chat GPT da empresa. Precisamos ter um assistente para tal lugar, e o cara, ou a mina, ele só olha para aquele tutorial lá básico, que tem que transformar tudo em base vetorial e treinar a sua inteligência artificial, fazer uma RAG, tá aprendendo o que é uma RAG, tá olhando os conceitos ali que tecnicamente fazem sentido, que tecnicamente são pertinentes, mas ainda não está visualizando os problemas que ele vai ter por organização dos dados, por organização dos domínios. Pode incorrer em problemas de segurança de data leak, né, por exemplo, e aí a gente até não explorou muito isso, mas, por exemplo, se eu não tiver isso muito bem estruturado, eu posso dar informação errada para a pessoa que está perguntando, que não deveria saber aquela informação. Sim. Porque o meu domínio não está bem mapeado, e aquele documento que a minha RAG capturou a informação e deveria ser uma informação só para um atendente de telemarketing, uma informação do jurídico, por exemplo. E se eu não tenho o dado bem governado, eu não sei qual dado está à disposição para quem está respondendo e quem está perguntando. O que esse cara faz, Rudy? Olha, Não vale pedir demissão, chorar embaixo da mesa. Não, só. Sim. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que olhar o cenário dela e procurar olhar mais como oportunidade do que como ameaça, ok? Essa seria um primeiro conselho. É um bom approach inicial. E o que eu faria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Você quer IA generativa? Ok, eu faço. Mas olha, para poder implementar isso, eu preciso cumprir tantos requisitos. Isso vai precisar de um projeto X, ok? Que vai demorar tantos anos e eu vou precisar de tanto investimento, ok? Então, essa seria a minha estratégia. Pô, não aprovou. Então, beleza. Então, olha só. Se você não tem dinheiro para patrocinar essa iniciativa, então esse tema que você falou para mim que é urgente, não é urgente. Eu costumo pensar que qualquer estratégia que é cobrada, ela tem que ser munida de patrocínio. Se uma estratégia ela não for munida de patrocínio, ela não é uma estratégia, ela é um ego. E aí você tem que saber, através do seu planejamento, e desmistificando todos esses egos, ok? Então, preciso fazer um projeto de IA generativa. Tenho uma empresa separada por domínios? Não. Tenho investimento para ter owners ou stewards específicos de dados dentro da minha estrutura? Não. Vou dar um aumento para pessoas de negócio que vão assumir uma nova responsabilidade? Não. Vou ter investimento para poder qualificar o dado? Não. Então, não vale a pena eu desenvolver a IA generativa. Precisa fazer mesmo assim. Ok, esses são os riscos. E detalhe os riscos. Preciso que você assuma esses riscos, porque a tendência é que este projeto, essa necessidade que você tem, cause prejuízos para a marca, vulnerabilidade de divulgação de informações para perfis errados, que a gente tome decisões baseadas em dados não qualificados, tal. Preciso que você assuma esse risco. Não, aqui não é padrão a gente formalizar isso. Então, você busca formalizar de alguma maneira, porque sempre quando dá ruim, a culpa é do desenvolvedor, nunca é da pessoa que tomou a decisão porque queria ter IA generativa de qualquer maneira, tá? Então, minha recomendação seria basicamente essa. Focar, legal, já que é uma oportunidade, vamos fazer tudo, certo? Lógico que não precisa também ser mercenário a ponto de colocar um projeto imenso, mas vai ativando ali os pontos, tá?
E aí a questão também que vale a pena usar até a parte de regulação, né, do Brasil. Tá surgindo aí governança em IA. Tá em discussão. Lógico que ainda é muito abstrato, ok? Mas assim como a LGPD nasceu com base na GDPR. Na GDPR, e hoje já é uma coisa aplicada aqui no Brasil, a mesma coisa para a governança de IA. Se não fizer o trabalho bem feito agora, em pouco tempo vai ter uma regulamentação um pouco mais estruturada, que vai dar multa para quem não conseguir explicar, para quem não conseguir classificar, para quem não conseguir organizar as informações de uma melhor maneira. Sim. Complementando a dica aqui do meu amigo Rudy, sempre se coloque de uma forma executiva, não reativa, né? Então, se você recebeu uma missão como essa, você está ouvindo esse episódio e você está entendendo as dificuldades, os desafios que você vai ter, cara, fala, beleza, vamos fazer o projeto. Tem alguns pontos que a gente precisa discutir, né? Faça o caminho contrário. Na visão do executivo, ele sempre vai pensar no resultado final. Então, nunca leve, por exemplo, né, Rudy? O Rudy vai concordar comigo. Eu não consigo fazer esse projeto de IA generativa porque eu tenho esse problema de base de dados. Isso vai parecer uma desculpa técnica para inviabilizar o projeto. Resistência. Faça o contrário. Pergunte. Beleza, mas e se a nossa inteligência artificial deu uma resposta errada para o nosso cliente? E aí você vai receber a pergunta. Por que ela daria resposta errada para o nosso cliente? Porque a gente tem base de dados que tem informações diferentes. Por que ela tem informação diferente? A gente não tem uma governança de dados. Como é que eu resolvo isso? Faça o caminho contrário. Parta da visão do executivo com a consequência de negócio, leve o problema de negócio até você chegar na consequência técnica e aí você dá a solução técnica. Nunca passe do princípio do problema técnico, porque pode parecer uma resistência e naturalmente a pessoa que está te avaliando, que vai aprovar esse projeto, não vai entender e vai achar que pode ser só uma desculpa técnica. Né? Geralmente você não é adaptável, né? Isso. Você não é resiliente, sendo que muitas vezes esse profissional que teve essa posição mais transparente, ok? De mostrar o cenário real da empresa, que só queria ajudar para poder evitar que um problema acontecesse, mas a maneira que ele se comunicou perante a visão executiva geralmente é ruim.